gente? Animação, hein? Afinal de contas, estamos em uma festa literária internacional na Bahia, no Pelourinho, né? Nesse lugar histórico maravilhoso. Vamos lá, né, Luiz Marques? Fazer aqui uma abertura do jeito que a gente gosta. Do sistema, do racismo paia, vai ter escritora de medo de quebrada, tem ideia cobrada, não que não tem migué. Toma de assalto que a quebrada tá de pé, literatura marginal, traficando informação, cada escrevidência libertando o coração. A palavra tem poder, a palavra da escrita ele perto e a quebrada é de quebrada, traficando informação, a gente tá unida pra pegar pra vida é de quebrada. Martelo no juízo, literatura preta apertando seu gatilho é de quebrada. A gente tá unido pra pegar passa visão é de quebrada. Martelo no juízo, literatura preta apertando seu gatilho. Poesia! Eu vou passar aqui para a mestra de cerimônia. Saudações, gente, boa tarde! Eu sou Luiz Marques. E eu sou Gilmara Silva de Oliveira, com nome e sobrenome para racistas não atribuírem o nome que quiserem. Obrigada. E nós somos da Editora de Quebrada, e daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho da Editora de Quebrada. Hoje é lançamento do livro Pocket, Palavras, Navalhas, Doçuras que Libertam, da nossa fundadora e escritora. E daqui a pouco a gente vai fazer o computador aqui para vocês. Para essa abertura, nós preparamos aqui uma poesia e um solo de birimbau. Então, eu vou trazer esse canto de resistência através do birimbau, não da minha voz. E aí a gente vai começar esse lançamento. Já começou. Vamos embora. Cultura negra, né? Arte e resistência. Com Luiz Marques, multipotência, diretora teatral. A gente está lançando aqui o livro, né? Gilmara Silva de Oliveira, mas a gente se lança juntas, né? Porque nós aprendemos, inclusive, que mulheres pretas, a gente faz o trabalho coletivo e a gente não fala no singular, a gente fala no plural. E, gente, para continuar esse lançamento maravilhoso, eu queria convidar aqui, quero convidar a poeta Gilmara Silva para fazer uma poesia em que ela mesma se apresenta. Então, né, vou trazer já aquilo que eu chamo de palavra, navalha, doçura que liberta, é assim que eu denomino, que eu escrevo. E essa é uma poesia de apresentação que está nesse livro, que a sua versão original é um livro eletrônico e hoje, neste momento, está sendo lançado aqui a versão Pocket, que é um resumo deste livro. E eu gosto muito de iniciar trazendo o que eu chamo de mantra da cantora feminista Bia Ferreira, que diz assim:
madeira, lá na terra do cacau. Em uma linguagem de choro, ela anunciou que falaria, ao silêncio não se submeteria. O cenário era casa de madeira, tudo do jeitinho da simplicidade. Não tinha muito espaço para uma família tão extensa, mas era imensa em amor. O cenário era a casa de madeira. E quem a acolheu no mundo foi uma parteira, que nenhuma técnica científica possuía, mas pela tamanha sabedoria a ninguém ela devia. A mulher que a pegou, limpou, acariciou e para a mãe dela entregou, virou uma estrela. E com certeza ela brilha, minha mãe Bel, todos os dias iluminando o seu caminho. Ela cresceu, foi alimentada e fortalecida de princípios e valores na sua cidade natal. Lá ela estudou, o ensino fundamental fechou. E depois de ter sido ensinada a andar com as próprias pernas pela sua mãe mais velha, ela caminhou. Outros horizontes vislumbrou. Com dor no peito partiu. Ela buscou realizar sonhos, então seguiu. E dizia, vou ter nível superior e um trabalho que seja digno para ajudar quem sempre a sustentou. A história está acontecendo. O caminho está sendo trilhado. Orgulho da família fortaleceu. Tinha gente que não dava nada por ela. Menina espivitada. Ela não levava desaforo para casa. Dava um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Depois de árduas caminhadas, hoje ela é pós-graduada. Ecoa palavras, navalhas, doçuras para lavar a alma e honrar a sua família por tantas vezes negligenciada do direito à palavra. Essa menina mulher que veio do assoalho, hoje ela alça voos e desde cedo entendeu o recado, que a sua missão é disseminar palavras, navalhas, doçuras que centralize o afro-amor. Ah, cidade, não falei, né? Ubaitaba, Bahia. E essa menina mulher, prazer, sou Gilmara Silva de Oliveira, filha de mulheres guerreiras e de um homem lutador, com nome e sobrenome, reafirmando que a filósofa Lélia Gonzalez nos ensinou, mulher negra de movimento negro, né? Mulher negra e homem negro no Brasil, por ser um país racista, tem que ter nome e sobrenome para que não atribua o nome que quiser. Chamar de negrinha é só no dengo, porque a gente aprende a reconhecer quando o negrinho ele tem um tom, né, que não é de carinho. Então essa sou eu, né, essa poetisa, escritora, sou assistente social, mestra em serviço social pela Universidade Federal da Bahia e sou essa menina do interior, né, de Ubaitaba, que está aqui agora, que vive aqui em Salvador há pouco mais de 10 anos e está lançando, né, o nosso livro Pocket, que vamos falar dele aqui agora um pouquinho, que é uma versão resumida, né, um compacto do e-book do livro eletrônico Palavras, Navalhas, Doçuras Libertam. Quero desejar as boas-vindas a todas, todos e todos, dizer da alegria em poder estar aqui ao lado de Luiz Marques, que é essa parceira, amiga, né, que juntas lançamos também de forma independente aí uma editora, que é a editora de Quebrada, onde nós estamos ali fazendo a exposição dos nossos livros, livretos, com as escritoras que publicaram com a gente aqui presente, inclusive uma delas está aqui, ó, filmando, que é Fabiana Bispo, e Jamile Soares, que está ali na estande. Vamos conversar. E boas-vindas, obrigada às duas pessoas aí lá da querida Vanilza, aqui registrar Ivanildo, né, que é de lá de Cajazeiras, vem de lá do meu bairro, que a gente veio da Quebrada, né, que está aqui ocupando também o espaço. Gratidão pela oportunidade. É maravilhoso. Gente, não é para ela gravar um CD? Fala aí pra vocês, é ou não é para ela gravar um CD? Eu tô tentando convencer minha sócia há alguns anos. Ela precisa gravar um CD, porque precisa ver essa voz dela todos os dias. Maravilhosa. Então, a gente vai ter um bate-papo aqui bem gostoso, né, com a escritora, falando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco... Falando um pouquinho do nosso trabalho e tal. Mas antes eu vou recitar uma poesia que não é minha, né? Para quem não sabe, eu sou poeta, escritora,
atriz, dramaturga, diretora teatral. E quero fazer uma poesia aqui, que é da Elisa Lucinda, mas que tem muito a ver com esse momento. Para vocês verem, duas mulheres pretas iniciam a Editora de Quebrada. Aí as primeiras pessoas que se publicam são mulheres pretas. Aí vem uma mulher, a gente abre a editora somente com livros digitais. Aí vem uma mulher preta e diz assim, mas eu quero livro físico. Eu digo, mas mulher, eu quero livro físico. E a gente disse, então bora fazer o livro físico. E assim, as mulheres sempre provocando a gente a ser melhor, a ser mais plena. E eu vou estar recitando uma poesia que diz mais ou menos assim. Moço, oh moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira das avessas. Cada ato que faz o corpo confessa. Cuidado com cada letra que manda pra ela. Às vezes parece era, às vezes parece erva. Cuidado com essa gente que gera, com essa gente que se metamorfoseia, metade elegível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta pro mesmo lugar que é outro lugar. Aí é que está. Cada palavra dita, antes de dizer homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda pra ela. Tá acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento. A tudo refoga, ferve, brilha e ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. É porque sou muito sua amiga. É que estou falando na vera. Conheço cada uma além de ser uma delas. Você que saiu da fresta dela, deve cada força ao voltar-se para ela. Não basta em ser convidado ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta, Atlântida perdida. Outras vezes, várias vestidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço. Por você ter uma cobra entre as pernas, cai na condição displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. É da poeira do cotidiano que a mulher está filosofando, cozinhando, costurando. E você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço. Eca, você que não sabe lidar a sua cueca. Ah, meu tão desejado, tão preocupado em ladrar, rosnar e latir. Então esquece de saber morder devagar. Esquece de saber dividir, curtir. E quando quer agredir, chama de vaca e galinha. Ora, são duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem contra a vaca? O que você tem, eu vou dizer, e não se queixe. Vaca é a sua mãe de leite. Vaca não ofende, enaltece, elogia, comparando rainha com rainha, ovo e leite. Tá pensando que tá agredindo? E que tá falando palavrão imundo? Tá não, homem. Tá citando o princípio do mundo. Aviso da lua que menstrua, de Elisa Lucinda. Por todas vocês, por todas nós. Vai sentar aqui porque o sol... Vocês estão vendo a gente aí? Tá direitinho? Porque o sol tá demais. Vou pegar aqui. Então, vou pegar respirando aqui. Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui com a escritora maravilhosa. E aí, vou pedir, Gilmara Silva, para que você fale um pouco como é, primeiramente, que você se reconhece enquanto literata, enquanto escritora, enquanto uma mulher que nos proporciona momentos incríveis através da sua escrevivência. Gratidão, mestra maravilhosa. Então, primeiro assim, o livro ele tem esse título, né? Palavras, navalhas, doçuras libertam. E tudo começa mesmo a partir dessa palavra, né?
Inclusive nele tem poesias onde eu dedico, né, para minha família, porque está tudo relacionado a essa história, né? A todas as histórias que eu carrego. Eu carrego multidões, né? Então, eu carrego toda a ancestralidade, eu carrego toda a história da minha família e carrego dentro dessa história, né, todas as possibilidades e as não possibilidades, sobre as oportunidades e as não oportunidades que essa mesma família não teve, por exemplo, de concluir o ensino básico, né? Várias famílias que não é uma realidade, como é que eu poderia dizer, particular da minha família, mas várias famílias negras brasileiras vivenciam essa realidade de não ter a oportunidade de concluir seu ensino fundamental, seu ensino médio, e acabam tendo que priorizar o trabalho, né, por uma questão de sobrevivência. Então, essa palavra, ela vem... Oi, Lília! As amigas chegam, a gente vai interrompendo aqui. Liz, beijinho, que bom vocês aqui, viu? Obrigada. Essa palavra, ela justamente está relacionada a isso. Por que que eu... Como é que eu... O que é que me incentiva a escrever, o que é que me motiva? Essa história que não é uma particularidade da minha família, mas essa história de várias famílias negras empobrecidas que não têm a oportunidade de fazer uso dessa palavra escrita, registrada, né? Da gente poder trazer aquilo que está dentro de nós, né? Trazer a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa narrativa e poder publicar. Então, o que me inspira inicialmente são as histórias da minha avó, né? A minha avó, Dona Valdelice, né? Maria de Lourdes Nunes de Oliveira, que está lá no interior, mora em Baitaba, né? Ela veio ter acesso à escola depois de 50 anos de idade, mas ela me criou e ela sempre garantiu a mim, a todos os seus filhos e filhas, o direito a estudar. Ela sempre garantiu a mim e aos meus tios e tias, né, os filhos dela e as filhas dela, que a escola, que a educação era a possibilidade de transformação da nossa condição de vida. Embora ela tenha sido negligenciada nesse direito, porque a infância dela, né, a cidadania dela, vamos dizer assim, aconteceu a partir de uma inversão, né, onde ela primeiro trabalhou e muito, para depois ela conseguir acessar a escola. Apesar dessa história, que é uma marca também de histórias de famílias brasileiras negras, periféricas e não negras também periféricas, apesar dessa história, ela garantiu para mim o direito à palavra. E a palavra escrita, a palavra registrada. Então, quem me incentiva inicialmente, né, eu gosto de falar que é a história da minha própria família, da minha própria trajetória, das minhas raízes. Depois disso, tem um contato, né, quando eu chego aqui em Salvador, eu conheci, em 2010, um curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu. E lá no cursinho pré-vestibular, né, onde eu me preparei para o vestibular no ano de 2010, os trabalhos estão abertos com poesia, né? Então, a galera já te recebe, te acolhe com poesia, e poesia escrita por pessoas negras. Então, tem aí uma representatividade nisso. O Quilombo do Urubu me levou ao Jaca, o Juventude Ativista de Cajazeiras, onde lá o Jaca realiza um sarau. Neste sarau tem participação de jovens negros e negras daqui de Salvador. E foi inclusive também no Jaca que eu conheci também essa pessoa. Conheci no Jaca, depois a gente foi se encontrando, né, em outros momentos, outras cirandas aqui pela cidade. Dá um ressalto. Eu conheci ela no Jaca recitando e cantando. E no dia que eu a conheci, eu convidei ela para fazer parte do grupo teatral Greuaiá. Foi bem isso, né? Que ela é diretora teatral. E aí a gente teve esse primeiro momento, né, amiga? Pois é. Então aí nos conectamos. Acho que a ancestralidade chama, né, forte. E aí lá no Sarau do Jaca, vendo aquelas pessoas recitando, declamando poesias autorais, uma juventude negra, né, com a cara preta aí, botando a cara no sol, na noite, na lua, e tudo em qualquer lugar, trazendo sua palavra, sua narrativa, sua história através da poesia. Não cai não. Não bagunça o nosso baba. E aí, aquela juventude me inspirava, né? E aí eu ficava encantada com aquelas pessoas recitando suas poesias autorais.
Então, foi no Sarau do Jaca que me impulsionou, né? Primeiro, chegar aí, microfone aberto, né? Microfone aberto. Quem quiser chegar aqui e larga essa palavra. Então, inicialmente, eu começava recitando poesias dessas pessoas que, para mim, eram inspiração. Depois, eu comecei a entender também, a perceber que eu também poderia escrever. Né, que eu também poderia lançar a minha palavra na Vale da Doçura, que naquela época não tinha essa denominação inclusive é recente, né? E eu entendi que eu poderia tanto me inspirar naquela juventude negra com aquelas características, né, com aquele jeito de ser muito semelhante a mim, e que eu poderia também escrever. E aí eu comecei a escrever naquele período. 2010, 2011 eu participava do Sarau, mas eu comecei a escrever em 2012, 2013 em diante. Então foi assim a história, né, brevemente falando, que me inspirou a começar a escrever foi essa. Pronto, vai, salva de palmas para essa história do inspira muitas pessoas. Eu gosto de escutar, eu já escutei essa história inúmeras vezes, e vou escutar, né, até ela tiver saúde para contar. Mas é uma história que inspira muito, né? E aí, aproveitando essa deixa, eu vou falar um pouco de como começa a Editora de Quebrada para a gente falar desse pocket aqui agora. Então, a Editora de Quebrada, gente, ela vem surgir nesse contexto de pandemia, onde Gilmara estava tentando se publicar como uma escritora independente, e eu também. Eu me lancei, fiz um curso de como fazer um e-book, como fazer papá, me lancei. Só que o meu livro não tinha registro, porque eu não conseguia as informações de registro. Então nós já tínhamos pessoas que tinham, né, conhecemos muitos escritores já publicados. Mas infelizmente nenhuma dessas pessoas deu o caminho das pedras pra gente. Então de um lado, Gilmara falou assim, eu fiz um curso também. Você fez um curso? Fez uma mentoria, eu fiz um curso online. Gil fez uma mentoria mais detalhada, né? E aí, a gente aí se encontrou nesse propósito. Eu falei, como você fez o seu? Eu percebi que o seu não tem registro. Falei, eu tô fazendo assim, tá? Eu já descobri. E a gente entendeu, depois de que ela se publicou, eu participei do lançamento dela, não tinha um probleminha, mas enfim. A gente entendeu que outras pessoas poderiam estar querendo se publicar e também não se encontrar, não saber como. E foi dito e certo. A gente pensou na ideia, criamos tudo e lançamos a Editora de Quebrada em 2020, no meio da pandemia. E assim, até hoje, quem mais procura... Não, eu acho que não sei se quem mais, você sabe quem procura a gente são pessoas pretas. Eu não tenho bem esse coisa, mas eu sei que muita gente preta se inspira na nossa trajetória, na nossa história e vem se publicar. E nós, enquanto escritoras, editoras e mulheres pretas, nós temos um compromisso que é o de cuidar, de elevar e acabar com a baixa autoestima intelectual que tem nas periferias e não depende de cor, depende justamente do lugar social em que você está, que não é por acaso que a maioria é preta, pardo e etc., mas a gente tem que falar, a gente precisa falar de como a baixa autoestima intelectual é responsável por um número gritante de suicídios. A gente teve um caso de um rapaz aqui em Salvador que foi defender a sua tese, não sei se foi monografia, doutorado, TCC, se foi defender seu TCC, e foi tão esculachado durante a sua defesa que depois disso se matou. Então a gente não sabe, a gente não conhece o que essa baixa autoestima intelectual pode fazer. Pessoas que não ocupam a universidade porque não se acham aptas, não é a passar no vestibular, mas a ocupar esse espaço. Como eu só entrei na universidade em 2021, 2022. Não, porque eu tinha prestado vários vestibulares, eu passei em várias universidades, mas eu nunca entrei, nunca me mantive. Só mesmo agora em 2022, agora eu estou no segundo semestre da UFBA. Porque só agora, com 36 anos de idade, é que eu estou conseguindo acreditar na minha potência intelectual. Eu venho de uma família de leitores. Eu escrevo poesias desde os 13 anos de idade. E eu, até os 35, não me sentia capaz intelectualmente de escrever um livro. É muito grave. Depois, agora que eu escrevi um, eu digo, poxa, demorou, eu tenho que fazer vários, porque aqui tem bambu e flecha.
À toa que eu sou filha de Oxóssi também. E é isso, gente. Falar um pouco dessa trajetória e ver se Gilmara quer falar mais alguma coisa a partir dela, do início da nossa editora. E aí vem a próxima pergunta. É isso, né? E aí a editora, ela surge, a editora de Quebrada, nós estamos ali com stand, né? Nossos livretos, com livros que foram publicados por nós, e as escritoras aqui participando, porque nós entendemos também que nesse processo, né, de publicar, inicialmente é isso. A ideia é a prioridade é viabilizar a publicação do livro, justamente por conta dessa descrença, né, que muitas vezes se imposta ao outro e à outra de que ela não tem uma capacidade intelectual de escrever um livro e publicar. Então esse é um ponto que é muito importante a gente demarca, porque nós precisamos entender que a gente tem que vislumbrar as possibilidades, né? Tem uma historiadora que infelizmente não está mais entre nós fisicamente, mas que deixou seu legado, que é a Beatriz Nascimento, que ela dizia, né? A gente tem que pensar nas possibilidades em dias de destruição. E a destruição, ela vem também a partir dessa subjetividade, né? Que vai nos matando também simbolicamente, quando vai impondo para o outro e para a outra que ele ou ela não pode sair daquele lugar, né? Que tem que se estagnar, que não pode ter um livro publicado, ainda que seja um livreto, ainda que seja um pocket, né? Um resumo de algo maior, ou ainda que não seja um resumo de algo maior, mas que você possa lançar aquilo, né? Suas ideias ao mundo. Então a editora de Quebrada, ela também tem um outro ponto que é importante, que é em relação a não apropriação a nível, inclusive, financeiro da obra literária, né, de quem produz. Porque quando nós lançamos a editora de Quebrada e quando eu lancei esse livro aqui, junto com a minha família, né, de forma independente, eu havia feito algumas pesquisas, né, sobre procurando mesmo possibilidade de publicar um livro. E aí, quando eu não encontrava a editora que eu não tinha que fazer inicialmente um investimento alto, né, para fazer a publicação, tinha propostas de você me manda a sua obra, a gente vai elaborar todo o seu livro, vai publicar e tudo o que for, né, de todo o que for vendido do seu livro, você recebe 5% dessa venda. Isso foi pesquisas, né, e pesquisas que fizemos e que encontramos, né? Então nós entendemos que, claro, tem toda uma logística, tem todas as parcerias, né? As editoras têm as parcerias, tem toda uma equipe também que vai ali atribuir também o seu trabalho, vai colaborar para que um livro ele seja publicado. Mas nós entendemos que se foi você, velho, que dedicou ali horas e horas do seu dia, da sua noite, da sua madrugada, como foi para esse livro sair, por exemplo, né? Para escrever. Você foi quem pariu aquilo, né? Foi você quem sangrou, foi você quem chorou, foi você quem se debruçou e conseguiu trazer aqui a sua narrativa. Por que você também não pode participar, né, desse lucro, daquilo que é seu que você produziu? Então, nossa editora entendeu que não caberia para nós, a partir inclusive das nossas experiências, essa lógica de que teria que fazer repasse, né, de uma porcentagem mínima para quem escreve. Então a gente tem uma relação de que quem escreveu, quem publicou conosco, tem autonomia, né, para fazer a venda do seu livro e lucrar 100%. Para a editora de Quebrada, o nosso principal interesse é publicar, mas nós também temos, né, dentro do nosso contrato, essa autonomia de comercializar esse livro, mas nós não somos uma livraria, né? Nós somos uma editora, então a gente prioriza a publicação, inclusive viabiliza também, né, oportuniza que as escritoras e quem escrever com a gente ocupem também espaços como esse. Então, quando rola, né, a oportunidade da gente participar de eventos literários, dá um salve para as escritoras, a gente vai estar, né, nesse lugar. Como nós participamos da Festa Literária Nacional em Cajazeiras, né, que teve esse ano. Estivemos na FLIM com a estande, convidamos as escritoras e rolou a oportunidade de estarmos aqui. Inclusive quero fazer um agradecimento especial ao Valdec Almeida, né, esse poeta, jornalista que está aí sempre, né, fazendo essas indicações, viabilizando, potencializando e valorizando e reconhecendo o nosso trabalho, né, como importante e necessário para também estar aqui em lugares como esse. E nós estaremos também, né, já entrando em agenda,
na Flica, né? Na sexta-feira, em mesa temática, para também levar aí o trabalho da editora. E dialoga com as escritoras para colar com a gente. Então, 2 pontos principais que eu gostaria de destacar da Editora de Quebrada são esses, né? Sobre essa questão desse retorno financeiro, né? Que você, enquanto intelectual, você que produziu, então você tem que ter 100% do seu lucro naquilo que você, né, produz. E em relação a essa autoestima, né, intelectual, que é de valorizar mesmo, dizer, velho, você pode. Ainda que não queiram, tem uma poesia minha que diz, né, ainda que não queiram te ler, te ouvir, você é quem sabe as dores e sabores do seu pertencimento, da sua existência, da sua história. Escreva, porque alguém vai se ver ali naquilo que você está escrevendo. Você pode não contemplar todo mundo. Nem todo mundo pode, né? Vai acolher o que você escreveu, nem todo mundo vai se identificar com aquilo. Mas sempre tem alguém que olha e diz, pô, velho, parece até que essa criatura quando escreveu estava aqui olhando para mim, conversando comigo, né? É uma ideia assim. Então é um pouco a história da editora, né, que surge nessa pandemia, a gente inicialmente querendo publicar livro digital, até pela logística, pela questão de custo, né, pela viabilidade, né, naquele momento. Mas temos o nosso primeiro livro impresso, que está ali também na stand, né, com o Jamile Soares, As Pinaunas, está ali para vocês também conhecerem o nosso trabalho. Então, um pouco da editora é sobre isso. E a gente está aí nessa parceria, né, em movimento constante, porque a gente é isso, né? Filho, salva de palmas, meu povo! Então, Gil, a gente está aqui para poder lançar essa versão pocket, né, uma versão resumida do livro Palavras Navalhas, Doçuras que Libertam, que na sua versão digital, livro eletrônico, tem 100 páginas, né? 100 páginas. E aqui nós temos 6 páginas de pura magia, poesia e ancestralidade. Esse livro, gente, ele está custando R$15. A nossa ideia também é trazer uma literatura com valores mais acessíveis que a gente pode, provocar o leitor que de repente achar que não é capaz, que não tem tempo de ler um livro inteiro. Esse livro você pode, né? E aí, Gil, fala pra gente, o leitor que comprar a versão pocket do Palavra na Vara Doçura Liberta, o que vai encontrar quando abrir esse mundo aqui literário? Aqui é um mundo de histórias, né? Eu quero dizer que esse livro, as poesias são todas autorais, né? São todas minhas poesias. As ilustrações, essa capa aqui foi sob o clique do meu digníssimo esposo, né? Meu amor, Luciano Teres. Esse livro ele foi produzido por mim, pelo meu esposo e por nossa filha Shaira Cristal, né, que não estão aqui hoje porque está com a vovó, aproveitando aí o feriado, né, porque a menina estuda, tem várias atividades, então o tempo da criança, aproveitar para estar lá, né, com a vovó Dalva. Mas esse livro, eles estão presentes, né? Estão presentes aqui no livro, está presente no coração, está presente nessa história. Todas as ilustrações, tem aqui fotos, né? No livro eletrônico vocês conseguem visualizar melhor, porque ele está colorido, né? No livro digital. São fotos da minha família. Esse livro ele é um livro de poesia, onde eu dedico uma boa parte das poesias à minha família. Então aqui eu tenho poesias para o meu esposo, tenho poesia para a minha filha, para a minha mãe. Na figura do meu pai, representando meus tios, meus primos, meus irmãos, né? Meus amigos. E na figura da minha mãe, representando minhas tias, minhas primas, minhas cunhadas, minhas vizinhas. Todas as mulheres que não soltam as minhas mãos, né? Para que eu possa, inclusive, estar aqui e ocupar espaços como esse e fluir, né? Na minha caminhada, acreditando naquilo que a gente entende que é importante, né? Então, tem aqui, esse livro, eu costumo dizer que não é um livro de poesia romântica. Então, né, quem se cria a expectativa de uma poesia romântica não é. É um gênero de poesia mesmo, mas são navalhas, porque nem sempre, nem tudo que for lido aqui, né, vai, de repente, né, a pessoa vai entender que,
não vai querer entender, não vai querer acolher, porque a minha poesia ela tem um cunho político, ela tem um cunho social. Eu faço aqui todo um recorte étnico, racial e de gêneros, né? Então eu valorizo aqui a negritude, aqui eu falo sobre desigualdades socio-raciais através da palavra navalha, a doçura que liberta. Ela é a navalha justamente porque às vezes corta, porque às vezes sangra, porque às vezes você vai ler aqui uma realidade que você não quer, né, reconhecer que existe, mas ela existe, que é o racismo, que é o machismo, que é, né, todas as violências, toda a estrutura que oprimem mulheres como eu e mulheres diferentes, né? Que oprime a diversidade sexual de gêneros, que oprime a diversidade étnico-racial. Então, ela é navalha nesse sentido. Ela é navalha também porque aqui eu vou, para produzir esse livro, né, não foram poucos os obstáculos, não foram poucas as dificuldades, mas ele foi possível. E ela é doçura porque é justamente falar dessas possibilidades, é falar que a gente precisa vislumbrar, a gente precisa sonhar, a gente precisa olhar para, né, o horizonte e dizer, não, eu não vou me estagnar aqui, eu quero seguir adiante, eu quero construir outra história, né? Então, quando eu me apresento trazendo, né, os lugares que hoje eu consegui ocupar, é para dizer que nós estamos reconstruindo histórias que muitos e muitas de nossas famílias não conseguiram por falta de oportunidade. Mas a gente tem que pensar também que existem as possibilidades e abraçar, né, as pessoas que também estão aqui acolhendo o nosso trabalho. Porque há no Brasil um discurso, que para mim é um discurso falido, né, de valorização da meritocracia. Mas o que seria o mérito se não fosse a oportunidade para você dizer, né, que seu esforço, só seu esforço ele não foi suficiente? Porque se fosse só por esforço, se fosse por esforço por vontade, eu seria rica, inclusive. Eu poderia estar, né, vivenciando outras histórias que eu está projetado. A gente poderia estar fazendo várias outras coisas. Não é só uma questão de querer. É de também você ter a oportunidade de fazer. Então a gente precisa até também, né, abaixo esse discurso de que a meritocracia, né, de que o mérito, de que o esforço individual ele é suficiente para você conseguir chegar onde você quer chegar. Agora a gente não pode deixar de sonhar. E isso aqui foi um sonho, né, que eu projetei com a minha família. Inicialmente, se fosse pelas editoras que procurei, algumas que me deixaram no vácuo, que não me deram retorno, né, que me cobraram um valor que eu não poderia pagar no momento. Se fosse por essas navalhas, por essas barreiras, esse sonho ele não seria realizado por mim, pela minha família. E aí eu pesquisei e descobri, inclusive nessa mentoria, né, participei de uma mentoria, onde a facilitadora, ela dizia, né, que a gente poderia publicar um livro e registrar, inclusive, para resguardar sua obra literária, né? E aí foi a partir desse momento que eu descobri que eu poderia publicar o livro e registrar e lançar ao mundo, né, minhas palavras, navalhas doçuras que libertam. E ele está aqui, numa versão mais resumida, né? E o livro eletrônico, ele é um livro também, né, que ele foi prefaciado por Luiz Marques, que é escritora também independente. Então, o prefácio eu tive a honra, né, de ler, chorar, com todas as palavras doçuras que ela escreveu nesse prefácio. Porque aqui também a gente fala de afeto, né? Aqui eu falo da afetividade entre famílias negras como direito humano. O afeto é um direito. E muitas vezes é um direito negligenciado para nós, né? Aqui eu vou trazer também essa figura masculina, entendendo que nós mulheres, e nós mulheres negras, falando desse lugar especificamente, também temos o direito de viver uma relação saudável, afetuosa, cuidadosa, respeitosa, que o nosso corpo, né, embora hipersexualizado historicamente, né, ele também pode ser cuidado, e que o homem, ele também pode, né, compartilhar o amor, o respeito conosco. Que esse homem negro, ele não é exclusivamente uma representatividade que é socialmente construída desse homem que é só violento, desse homem que mata, desse homem que é o suspeito, né, nas esquinas, nas ruas, né, e que também é hipersexualizado. Então, Palavras Navalhas Doçuras Libertam centraliza esse afro-amor entre famílias negras e fala dessa afetividade como um direito humano.
E se a gente for parar para analisar, né, vamos pensar aqui nossas famílias, as suas próprias famílias. Né, o quanto de afeto tem sido compartilhado, ou o quanto de distanciamento, né, tem sido mais presente. Minha filha não dorme sem antes eu cantar para ela, ou então mediar uma leitura para ela. Isso é afeto. Eu não tive essa oportunidade por conta até dessas várias construções, né? Da dinâmica de vida de cada uma. A história de vida da minha mãe não é a mesma história de vida da minha vida, nem a mesma história de vida da minha filha. E aí trazendo todo o aprendizado daquilo que eu posso manter, daquilo que eu não quero perpetuar, eu vou também aí tentando reconstruir uma outra história com a minha filha. Né? Então, Shaira Cristal, ela é essa criança negra, né, que ela entende, ela sabe que afeto, que amor é um direito nosso. Que sim, que mamãe tem que priorizar um tempo para contar uma história para ela antes de dormir. Ainda que seja aquela história, né, ali, na hora, construída, criada. Mas contar uma história para ela. Que eu não posso, que eu não posso entender que o fato de ser mãe, de ser esposa, eu não posso estar aqui, eu posso ir para a cachoeira, eu posso ir para onde eu quiser para levar o meu trabalho, necessariamente porque o meu esposo ou minha filha não está comigo, eu não posso ir porque eu sou mulher. Esse livro ele vai falar disso. Eu trago essa poesia, essa palavra Navalha da Doçura também nessa perspectiva e nessa direção. Por isso eu digo que ele tem um cunho político, social, educacional e cultural. Porque a cultura e a arte é parte, inclusive, da nossa história enquanto povo negro. Né? A arte tem esse poder também de transformação, né? Tem esse poder também de nos conduzir para outros lugares, e lugares também melhores. Então eu faço da poesia esse meu instrumento de transformação de mim mesma, começando por dentro, começando da minha casa. Porque eu jamais vou poder chegar na sua casa, né, limpar a sua casa toda, sendo que a minha está suja. Então primeiro eu gosto de falar de dentro. Por isso eu trago aqui poesia dedicada à minha família. Né? Eu trago dedicada à minha família para dizer que a minha família é a minha primeira inspiração para conseguir escrever esse livro. É a história da minha família que é a minha primeira representatividade, porque a gente tem nesse costume, a gente cita tantas pessoas, né, geralmente assim, vai na universidade que a gente vê bastante, né? Você referencia várias pessoas, você não consegue olhar para sua vizinha e ela como sua representatividade, aquela mulher que está na luta ali, cotidiana, guerreando inclusive com você, porque hoje, se eu tenho uma graduação em serviço social, se eu tenho um mestrado acadêmico em serviço social pela Universidade Federal da Bahia, se eu tenho uma especialização em política social pela Unifil do Paraná, né? Se eu estou hoje ocupando aqui esse lugar, é porque eu já deixei, entreguei, confiei, né? Entrego, confio, aceito e agradeço, como diz a escritora, a mediadora de leitura Ana Paula Carneiro, a minha filha, os cuidados da minha filha, as minhas vizinhas. As mulheres ali, ó, ao meu redor. Esse livro fala disso. Eu dedico também uma poesia para essas mulheres. Todas essas mulheres que, dos momentos que eu precisei fazer meu corre, dos momentos que eu precisei ir para a universidade lá, né, para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, eu deixei com elas. E eu precisei confiar, eu precisei aceitar e agradecer, porque eu precisei também entender que todo esse movimento também é em favor da minha filha. Minha filha, para ela poder me olhar e dizer, ela ter um reflexo positivo para ela. Ela ter um exemplo, não que ela vá ser como eu, porque cada qual tem sua individualidade, tem sua personalidade, tem sua autonomia, tem seu jeito de ser. Mas a gente precisa ser inspiração para os nossos e as nossas. Né? Já olhou para o lado e já conseguiu se ver na sua amiga, na sua vizinha? O que mais rola às vezes é a rivalidade, né? Porque é um negócio de uma competitividade retada entre mulheres. Mulher é um negócio de ciúme brabo, que você não consegue olhar para outra e dizer assim, pô, velho, eu me inspiro no seu corre. Quantas mulheres chegam para mim e me dizem, Gilmar, obrigada. Que bom que você está caminhando, né? Que bom que você está fazendo isso. E que bom que eu tenho, que se inspiram nisso e que caminham, né? E que não validam a dor, o dissabor, o desespero, os obstáculos, as pedras no caminho, que tem um monte. Então, esse livro é sobre isso, né? Minha mestra de cerimônia. Aqui você vai ter a amiga, né, que vai ser a sua mestra de cerimônia, chique, ela,
né? Fazendo aí, valorizando e potencializando esse trabalho. Então, Palavra Navalha Doçuras Libertam, é sobre isso também. Gil, aproveita para a gente fazer uma finalização, né? Gil vai recitar, vou pedir para ela recitar aqui uma poesia do livro, para vocês ficarem curiosos. E aí eu vou finalizar com uma poesia. Então, aproveitando que eu estou falando de referências, né? Porque minhas referências são ancestrais, e são ancestrais mortas e vivas, né? São ancestrais que estão ainda na minha caminhada, que ainda fazem parte da minha relação, né, cotidiana. Eu escrevi uma poesia que se chama Minhas Referências São Ancestrais, e que diz assim: escrevo vivências traçadas na trincheira da vida. Sou mulher negra e não quero viver de medidas. Na medida da hegemonia que dita o que devo escrever, o que e quem devo ler, na medida do padrão que nada sabe sobre mim, que ressalta a estatística para legitimar meu fim? Não vou seguir suas orientações coloniais. Tenho referências das minhas ancestrais. Começo de dentro da minha casa. Minhas avós, Maria de Lourdes Nunes de Oliveira, Hilda Maria de Souza, a minha bisa em memória, né, Maria Francisca Arcanja. A minha mãe biológica, Maria Jusileide Souza Silva, Dona Dinha. As minhas tias são várias, então não vou mencionar o nome aqui para depois não correr o risco de esquecer e de tomar logo o meu, né? Porque ele não falou meu nome. As minhas primas, vizinhas e tantas outras mulheres negras e não negras intelectuais. As minhas amigas, negras, não negras, que fazem parceria e que são demais. Eu escrevo para dizer que eu não sou uma simples intelectual. É para reafirmar na academia e em qualquer lugar que os espaços não me são dados, são conquistados com a ousadia de uma mulher negra que é continuidade na luta contra opressões históricas. É sobre isso, né? Estreitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos. Pois quando a preta fala, o branco cai e deixa a sala com veludo nos tamancos. Cabelo vem da África, junto com meus orixás. Cabelo vem da África, junto com meus orixás. Sim. Um dia me ensinaram que pra ficar bonita a mulher tinha que sofrer. Espicha cabelo com ferro, arma penteado, passa laque, mas antes, alisem. Tá pensando o quê? Permanente afro, bigodinho, alisado, escovinha, pranchinha, cabelos domados. O importante é ninguém perceber o natural. Quem é que vai te querer com cabelo assim? Ruim, carapinha, duro, de palha, capim? Me bastou olhar pra trás e pra meu próprio umbigo e ver a crueldade que fizeram com elas e comigo. Meu cabelo natural é minha coroa. Meu turbante é imperial e discrimina o preto do branco, o joio do trigo. Pretos, homens meninos, pretas, mulheres meninas, empoderem-se com seus cabelos naturais. Mas vamos para além da moda e desfazer essa lorota de se assumir por consumismo, sem compromisso com a verdade. Ainda tem o branco que agora se enfeita de preto, esbanjando vaidade. Um dia nos ensinaram uma mentira, que era feio ser preto. Como pode o colonizador agora falar de preconceito sem preceito? Só conceitos escravistas. Me cansei do seu papo elitista. Amo meu cabelo natural, desigual, ancestral, na real. E vocês que sobem na vida prostrado nos meus ombros, antes de me homenagear usando um turbante, vem comigo pro tronco! Vem comigo pro tronco sentir o sangue que o chicote expulsa da minha veia, antes de tentar se apropriar da cultura alheia, pra ludibriar, engrupir e vender a imagem que na realidade só quem é preto
Muito obrigada. Muito obrigada. E vamos que vamos, finalizando assim, né, com um mantra de minúscula que diz: eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, se espalhe em sou plantadeira de semente boa. E eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, e nutre meu corpo, se espalha em bênção. Sou plantadeira de semente boa. Diga pra você mesmo, diga pra você mesma: eu sou plantadeira, eu sou plantador de semente boa, de semente boa. Obrigada, Pamela. Ai, eu fico super feliz que tá aqui as amigas, os amigos, Alan, Pamela, Fabi, Lília Conceição, Jamile Soares, Valdete Almeida, nessa galera KM que chegou ali e que vai lançar livro com a editora de Quebrada, presente, né, fazendo presença. Ivanilton, de lá da Quebrada Cajazeira. Então, gratidão a todas as pessoas. E cheguem mais, né? Fiquem à vontade, casa aberta na estande ali da editora de Quebrada, com livros, livretos a partir de R$5. Chega mais. Gratidão, muito obrigada pela oportunidade. Só um momento que eu vou dizer, Mila, quero registrar aqui nosso agradecimento também especial a Lorena, né? E Lorena foi a articuladora que fez o contato conosco de forma muito cuidadosa, sempre afetuosa, né? Sempre muito carinhosa conosco. E Mila, né, que nos recepcionou. Então, gratidão a essas pessoas, né, que fazem acontecer. E que às vezes a gente nem sabe quem é que está fazendo, né? Quem articulou, quem foi que falou, quem foi que editou. Então é isso, viu? Gratidão mais uma vez, poeta Valdete Almeida. Galinha pulando. Abraço. Aqui na estação de Bernardo, expresso entre a 2022 aqui em Peru. Festa Literária Internacional Feminina. Este ano homenageia os personagens